que vem, Baruch haba B'Shem Adonai. Bem-vindos, amigos do canal Uma Voz no Deserto. Tudo bem com vocês? Como bem sabemos, o simples fato de não sabermos encontrar o sujeito correto em um determinado texto já é o suficiente para errarmos na interpretação desse texto. Se você deseja interpretar corretamente a Bíblia, o primeiro passo é encontrar o destinatário da profecia e saber fazer a aplicação correta do texto. Na Bíblia existem 3 tipos de pessoa: o gentio, o judeu e a igreja. Se você não souber diferenciar essas 3 pessoas que aparecem no texto bíblico, você irá fazer confusão. Eu sei que dizer o que vou dizer agora mexe com o nosso orgulho, mas precisa ser dito. Nem tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito para nós. Muitas heresias surgem justamente aqui, por não perceberem o verdadeiro alvo das profecias. Israel é, na maioria das vezes, o sujeito no texto bíblico. Foi com eles que Deus estabeleceu a aliança no Velho Testamento. A promessa foi feita aos patriarcas deles. Jesus veio para eles. Os profetas falaram do Messias, rei, que viria governar o mundo a partir de Sião, em Jerusalém. Os patriarcas eram judeus. Os profetas eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Jesus é judeu. As profecias dizem respeito a Israel e, quando muito, ao seu entorno. Se você não tiver essas verdades, que não são minhas, mas do próprio texto bíblico, muito claras na mente, você não conseguirá fazer uma boa interpretação das profecias. Por que eu digo isso? Porque você precisa se lembrar de passagens como João 1, versículo 10 ao 12, onde é dito: ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ou Mateus 15, do 21 ao 28, onde Jesus diz à mulher cananeia: eu não vim senão à casa das ovelhas perdidas de Israel. Entende? Tudo o que Jesus disse, ele disse à casa de Israel. A igreja ele falou indiretamente, como nas parábolas. Por exemplo, parábola das bodas, parábola da ovelha perdida, parábola do filho pródigo, parábola dos trabalhadores na vinha, parábola das 10 virgens, de Mateus 25, parábola da dracma perdida, João capítulo 10 e etc. Jesus viveu, morreu e ressuscitou como um judeu. Se você se lembrar disso, você vai entender que ele viveu numa cultura judaica, no primeiro século, falando como judeu a judeus, sobre coisas judaicas. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo mostrar. Mateus 24, por exemplo. Essa passagem tão lembrada na hora de falar do tempo do fim. Esse sermão de Jesus é uma revelação do cenário do fim, da perspectiva do território de Israel. Se você ler o texto com atenção, novamente vai notar claramente que o sujeito do texto ali é o povo de Israel. Mas o impressionante é ver como tanta gente lê esse texto e consegue enxergar nele o que não está escrito ali, a igreja. Jesus não cita a igreja em momento algum nesse sermão, mas ele é um dos textos mais usados para fundamentar a crença de que a igreja vai estar presente na tribulação. Quando você entende tudo isso, você então percebe que foi Paulo quem Deus usou para falar à igreja. Foi através dele que a igreja gentílica recebeu a sua doutrina. O que a igreja extrai do Velho Testamento e dos Evangelhos, extrai pela capacitação do Espírito, na segunda pessoa. Porque em primeira instância, o que foi escrito ali, foi escrito ao povo do primeiro concerto. Os Evangelhos são um registro de como o Messias viveu e interpretou a lei. Mas através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo transmitiu a nós, igreja, toda a verdade de Deus, a sua igreja conforme a vontade dele. O que é a igreja então? A igreja é um ente novo, criado por Deus e planejado por ele antes da fundação do mundo. Porém, a igreja foi um mistério oculto em Deus que ele só decidiu trazer à luz agora, no tempo do fim. A igreja ocupa um lugar no tempo de Deus correspondente a um hiato, uma vírgula, uma interrupção no tempo dado aos judeus. Esse é o tempo dos gentios, um tempo não visto pelos profetas, um período de tempo que, como eu gosto de observar, que fica entre os versículos 26 e 27 de Daniel 9,
um tempo conhecido como dispensação da igreja, dispensação do Espírito Santo, ou simplesmente como tempo dos gentios. Um tempo que, quando chegar à plenitude, dará lugar de novo ao tempo dos judeus, dando start à última semana de Daniel, que Jesus chamou de tribulação e grande tribulação, respectivamente. Que, conforme o anjo disse a Daniel no capítulo 9, é um tempo que diz respeito ao povo e à cidade de Daniel. E nós sabemos quem era o povo e a cidade de Daniel. Ter ciência desse fato vai facilitar o nosso trabalho de interpretar e aplicar corretamente as profecias sobre o fim dos tempos. A partir desse princípio, vemos que Israel é o relógio dos acontecimentos do fim, pois, por saber onde eles estarão no futuro, podemos comparar com a atual posição deles e saber onde estamos no relógio do tempo de Deus. Por isso é tão importante ler os textos bíblicos considerando a cultura da época, ler as entrelinhas, ver os textos a partir de uma perspectiva da cultura e da visão daqueles que receberam e transmitiram para nós a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, ler o texto, ler a Bíblia com a ajuda do autor por excelência, o Espírito Santo. Que ele te ajude, que ele te abra os olhos, que ele te instrua, que ele te capacite a compreender não somente as profecias a respeito do tempo do fim, mas toda a palavra de Deus. Que ele te capacite para isso.